Seja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles chamou Cleofas e lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhe disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiam com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Jesus, manso e humilde de coração. Nesta quarta-feira, na 8ª Pascal, nós estamos lendo o belíssimo Evangelho dos discípulos de Emaús. Emaús era uma aldeia que ficava 11 quilômetros de distância de Jerusalém. E todas as vezes que a gente está frustrado, que deu alguma coisa errada, a gente abaixa a cabeça. Se está sozinho, vai pensativo. Se está com alguém, vai conversando, muitas vezes murmurando e voltando para a vida antiga, voltando para a vida velha. Emaús significa isso, uma vida pequenininha, mesmice, algo que não tem perspectiva, não tem esperança, algo fechado em si mesmo. 2 homens cabisbaixo, conversando sobre as derrotas
derrotas que Jesus sofreu na sua paixão. E de repente, um peregrino, é um caminho tem muita gente caminhando, um caminho, vem um peregrino. O peregrino se coloca ao lado deles e começa a abrir-lhes os olhos da consciência e começa a falar de coisas inefáveis, falar ao coração deles, principalmente mostrando o sentido profundo das Escrituras. 24, 27 de São Lucas. E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. A gente não pode esquecer, meus irmãos, que as Sagradas Escrituras, 35% da Escritura são profecias, algo que foi escrito para se cumprir, se cumpriu ou há de cumprir. Tanto é que São Paulo fala aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 20, não desprezeis as profecias. A profecia é o próprio Deus falando a respeito de coisas vindouras que concerne a história da salvação. Profecia não é futurismo, não é Deus que fica adivinhando o futuro. Para Deus não existe o tempo e o espaço, Deus é um instante eterno. Todas as coisas estão sob o seu domínio. A história da salvação está vislumbrada desde toda a eternidade. E existe um livro na Bíblia que as pessoas estão esquecendo que ele existe, é o Apocalipse, né? É o último livro da Bíblia. E aquele livro, São João mesmo diz, aqui está contido as profecias a respeito dos últimos tempos, do fim dos dias. Então o Apocalipse, ele não é condicional. Vamos rezar um pouco e o Apocalipse não vai acontecer. Isso não existe, né? O que é condicional é se eu estarei bem a hora que tudo isso começar a acontecer. Se eu estarei na paz, se a minha família estará na graça, é aqui que está. Se nós estaremos adorando o Santíssimo Sacramento, se as coisas quando começarem a ficar difíceis na face da terra, as provações chegarem, os castigos chegarem, as correções ao mal, porque quando Deus castiga, Deus está castigando o mal. Quando Deus corrige, Deus está corrigindo o mal. Apocalipse capítulo 3, versículo 19. Deus corrige, repreende aqueles que Ele ama. Veja bem na sua vida, se não fosse certas correções de Deus, você estaria aqui hoje? Você já tinha ido faz tempo. Quando a gente era criança, a gente estava brincando na rua, brincando de bola, aí vinha a mãe, vinha o pai, menino, entra para dentro. Mas era no auge da brincadeira, a gente estava brincando, e estava ali jogando bola, e estava se alegrando, e vinha a mãe, entra para dentro, está na hora. Você quando é uma criança não entende nada disso. Minha mãe, por que ela está aqui agora estragando a minha alegria? Estou jogando bola, não estou fazendo nada de errado, os meninos estão tudo aqui. A criança não entende, mas isso já é noite, é perigoso. Aí a criança entra fazendo birra, com raiva da mãe, chateado com a mãe, vai tomar banho a contragosto, vai fazer um lanche, vai jantar a contragosto, porque tem que dormir cedo, porque no outro dia tem que ir na aula. Era assim. E ali, naquele momento, os meninos que ficaram, ali vinha gente que não era de boa índole, ali vinha pessoas que era tarde, pessoas que não são boas companhias para uma criança. Às vezes vinha uma algazarra, uma criança quebrava uma vidraça, e vinha a polícia, e vinha as coisas, e dava problema, tinha briga. A gente não percebia, mas aquela correção da mãe evitou grandes transtornos. Nossa Senhora, como uma boa mãe, ela vem para nós hoje, abrir para nós os nossos olhos a respeito das Escrituras.
Jesus fez isso com os discípulos de Emaús. Nossa Senhora está fazendo isso conosco. Versículo 16. Lucas 24, 16. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não reconheceram. Às vezes a gente está cego, pensando só nas coisas deste mundo e não reconhece a profundidade da história, a profundidade dos acontecimentos. E mais para frente, Jesus alenta novamente. Lucas 24, 25. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Como nós somos sem inteligência, é Jesus que está dizendo, não é o Padre Braulio, é Jesus que está dizendo que nós somos sem inteligência. Sabe por que nós somos sem inteligência? Ai, Padre, Jesus está falando que nós somos burro? Não. A palavra inteligente significa ler intelligere, ler por dentro. Nós não conseguimos ler por dentro de Deus. E Deus precisa abrir a nossa inteligência. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Vocês esqueceram da mensagem de Nossa Senhora de Fátima? Os discípulos, porém, estavam como cegos e não o reconheceram. Vocês esqueceram, por exemplo, Nossa Senhora de La Salette? Nós esquecemos as mensagens de Nossa Senhora de Akita? Nós estamos esquecendo das mensagens de Nossa Senhora em Medjugorje? Como sois lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Deus, no Antigo Testamento, enviava profetas. Agora, nos nossos tempos, Ele envia sua própria mãe. Então, hoje, para que nós possamos fazer a experiência de Jesus ressuscitado, como os discípulos de Emaús, Deus primeiro precisa recordar para nós o momento que estamos vivendo. Rezando o cenáculo, essa semana, depois fui ler uma mensagem. Saiu a mensagem do dia 6 de setembro de 86, no livro azul do Movimento Sacerdotal Mariano. Termino essa homilia com as palavras de Nossa Senhora. O meu coração sangra, o meu coração sangra. Nossa Senhora, como a celeste profetisa dos últimos tempos, vem abrir a nossa inteligência, vem nos colocar num caminho de conversão profundo, num caminho de reconhecimento de Jesus eucarístico. Diz Nossa Senhora: sou a vossa mãe muito dolorosa, ainda hoje faço descer, 86, viu? 6 de setembro de 1986. Sou vossa mãe muito dolorosa, ainda hoje faço descer dos meus olhos misericordiosos lágrimas copiosas. Elas querem fazer-vos compreender como é grande a dor do coração imaculado de vossa Mãe Celeste. O meu coração sangra. O meu coração está transpassado por feridas profundas. O meu coração está mergulhado num mar de dor. Vós viveis inconscientes em relação à sorte que vos espera. Passais os vossos dias num estado de inconsciência, como os discípulos de Emaús, de indiferença e de completa incredulidade. Como é possível isto? Quando vos adverti de tantos modos e sinais extraordinários acerca do perigo que correis, e vos prenunciei a provação sangrenta que já chegou? Dado que esta humanidade não acolheu o meu repetido convite à conversão, ao arrependimento, ao retorno a Deus, está para se abater sobre ela o maior castigo que a história humana jamais conheceu.
é um castigo muito maior do que o do dilúvio. Cairá fogo do céu e grande parte da humanidade será destruída. A igreja de Jesus está cheia de chagas pelo contágio maléfico da infidelidade e da apostasia. Aparentemente tudo está tranquilo e parece que tudo corre bem, mas na realidade ela é invadida por uma falta de fé cada vez maior, que difunde por toda a parte a grande apostasia. Muitos bispos, sacerdotes, religiosos e fiéis já não creem mais, já perderam a verdadeira fé em Jesus e no seu Evangelho. Por isso a igreja deve ser purificada com a perseguição e o sangue. Na igreja entrou também a desunião, a divisão, a luta, o antagonismo. As forças do ateísmo e da maçonaria infiltradas no seu interior conseguiram romper a sua unidade interior e obscurecer o esplendor da sua santidade. Estes são os tempos preditos por mim, em que cardeais se opõem a cardeais, bispos a bispos, sacerdotes a sacerdotes. Nossa Senhora faz eco à mensagem de Akita, 13 de outubro de 1973, última aparição de Nossa Senhora, reconhecida oficialmente pelo magistério da igreja. Nossa Senhora em Akita chorou 101 vezes sangue da sua imagem, milagrosamente. E Nossa Senhora disse justamente isso: fogo cairá do céu e purificará essa humanidade. Não se iludam com a aparência das coisas. O rebanho de Cristo é dilacerado pelos lobos vorazes que introduziram disfarçados de inofensivos e mansos cordeiros. Entre estes há também alguns que ocupam postos de grande responsabilidade. Satanás conseguiu entrar por meio deles e agir no próprio vértice, no alto da igreja. Bispos e sacerdotes da Santa Igreja de Deus, como é grande hoje a vossa responsabilidade. Nossa Senhora chama aqueles que são fiéis a ficarem firmes, a ficarem perseverantes. O Senhor está para vos pedir conta de como administrais a sua vinha. Arrependei-vos, pedi perdão, reparai e sobretudo voltai a ser fiéis à tarefa que vos foi confiada. Arrependimento, arrependimento, arrependimento. Lembra do terceiro segredo de Fátima? O anjo dizendo: penitência, 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 que significa a mesma coisa, arrependimento, arrependimento, arrependimento. O pecado é cada vez mais cometido, já não é reconhecido como mal, é procurado, é querido conscientemente e já não é mais confessado. A impureza e a falta de pudor cobrem as casas construídas pela vossa rebelião. É por isso que o meu coração sangra pela obstinada, a que Nossa Senhora dá a razão do seu coração ser tão chagado e doloroso, a obstinada incredulidade e pela dureza dos vossos corações. O meu coração sangra ao ver-vos tão fechados, insensíveis ao meu filho e ao meu apelo materno. O meu coração sangra porque já vejo os vossos caminhos cobertos de sangue, enquanto vós continuais a viver numa obstinada inconsciência em relação àquilo que vos espera. Dongo, Itália, 6 de setembro de 1986. Nossa Senhora, como a celeste profetisa destes tempos finais, vem abrindo os nossos olhos e os nossos corações, assim como Jesus fez com os discípulos de Emaús. Sintonizemos enquanto ainda temos tempo com o coração imaculado de Maria e pare de ficar crendo em você mesmo, porque você não tem inteligência de Deus, eu também não tenho. Pare de ficar crendo no otimismo da esquina. Vamos ficar firmes no coração imaculado de Maria. Só ali podemos passar por tudo isso que nos espera. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,
como era no princípio, agora e sempre. Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.